Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim testar esses marcadores à base de álcool que eu encontrei na Shopee por um preço muito em conta. Demorou aí uma semana, eu acho, pra chegar, mas ainda chegou bem antes da data do prazo. Essas canetas têm duas pontas, uma mais fininha e a outra do tipo de marcador de texto. Pra esse desenho eu decidi usar uma folha que eu já tinha guardado aqui há muito tempo, mas nunca usava pra nada. Ela é um pouco mais lisa, ela é baratinha, mas ela é mais lisa, então deu muito certo com os marcadores. Eu fiz um testezinho com todas as cores, mas infelizmente vieram duas canetas que não funcionam. Essa daí, ela não veio nem com rótulo, ela é o número 71, azul cobalto. E a outra é um tom de verde, número 59, que também veio completamente seco. Mas assim, pelo menos o resto veio tudo funcionando. Yeah! Algumas cores são bem parecidas, tipo 46 e 47, na parte azul 76 e 44, mas eu gostei de todas elas são todas muito bonitas. Eu tentei fazer um swatch bonitinho, mas aí eu esqueci as canetas cor-de-rosa ali, depois a azul, depois a verde, coloquei debaixo do preto. Essas canetas, elas transferem pra parte de trás, mas isso eu já esperava, porque a caneta é à base de álcool, então elas fazem isso mesmo. E como a folha que eu usei não é própria para marcador, ela expande um pouco além do contorno quando você tá desenhando. Você tem que passar bem rapidinho. Aí eu fui testar pra ver se eu ia usar essa folha mesmo e eu esqueci de apertar pra gravar. Que maravilhoso, não é mesmo? Então começou já com esse roxinho um pouco mais pra frente. Eu gostei bastante da folha, eu acabei usando ela mesmo. Acabei também gostando mais desse rosto do que do desenho final mesmo que eu fiz depois. Eu fiz um contorno com umas canetas aleatórias, coloridas, e depois eu vim com preto por cima, marcando os lugares que eu queria e coloquei uns pontinhos de luz com uma caneta em gel branca. Aí eu parti pro desenho em si. Eu tava morrendo de medo, eu coloquei uma folha por baixo, porque, né, já sabia que ia manchar. E eu resolvi fazer o sketch inteiro com um lápis de cor. Depois eu me arrependi um pouco, mas acabou até que ficou legal. Minha ajudante aí foi me dar apoio emocional nessa hora difícil. Aí eu já comecei, eu usei essa imagem de referência do Pinterest. Eu me arrependi só um pouco, porque na referência o ursinho, ele tá de costas, né? E eu segui isso, mas depois eu me arrependi, porque eu queria ter feito o rostinho dele, eu achei que ia ficar muito mais bonitinho. Mas quem sabe alguma outra hora eu não desenho de novo essa referência, né? Do jeito que eu acho que ficaria melhor. Mas aí eu fui fazendo com lápis de cor mesmo. Eu não apaguei muito. Algumas partes eu tive que dar uma clareada, mas minha intenção foi não usar muita borracha. Quando eu terminei, eu usei o limpa-tipo pra tirar o excesso, né? E não ficar aparecendo muito por baixo das canetas. Quando eu comecei a passar as canetas, eu vi que a cor muda. Eu já sabia disso, mas é porque é a minha primeira vez usando. Aí eu fiquei meio em choque, assim. Mas depois que elas secam, elas ficam na cor normal delas. Tanto é que a mão tá bem amarela por enquanto, porque tá com a tinta molhada. E depois que ela seca, ela fica no tom que eu planejava pra pintar a personagem. Elas marcam um pouco, sim, se você não pintar rapidinho. Com essas canetas você tem que pintar rápido, ainda mais porque a ponta dela não é ponta de pincel. Eu imagino que se fosse uma ponta de pincel, essa parte ia ser bem mais fácil. E também pra você fazer um blendzinho, tipo na bochecha, que eu coloquei uma cor mais rosa, assim, pra fazer um blush. Foi um pouco difícil fazer o blend dela, mas eu até consegui depois. Talvez isso seja mais na prática mesmo. Mas foi um pouco mais difícil e eu sei que se fosse uma ponta de pincel seria melhor. Só que eu não encontrei na hora que eu tava procurando, assim, na Shopee e nos sites, eu não encontrei com ponta de pincel. Pelo menos não num preço acessível. Eu paguei R$ 80 nessas canetas, são 80 canetas na Shopee. E eu até gostei bastante delas. Só uma coisa que eu estranhei, que tipo, são as minhas primeiras canetas à base de álcool. Mas assistindo outros artistas, assim, que já tem uma experiência a mais, eu reparei que essa caneta, quando você passa
tipo, uma cor mais clara por cima, ou até só diferente mesmo, ela vai meio que tirar a cor que tá embaixo e dar uma clareada. Eu não sei se, se isso é um negócio normal, talvez seja por causa da ponta. De qualquer forma, eu gostei do resultado. Deu pra fazer uma coisa bem legal, assim, bem solta. Eu só me arrependi um pouco porque não gostei muito do ursinho virado de costas. Isso com certeza vai me assombrar pelo resto da minha existência. E também do cabelo dela, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu só usei a imagem da pose de referência mesmo. Eu queria que fosse um desenho mais solto, assim, que viesse na hora, assim, na minha cabeça. Tanto é que esse desenho era pra ser uma coisa completamente diferente. O que eu tava na minha cabeça, e eu fiz até uns rascunhozinhos pequenininhos, eu fiz 2, eu acho, era os dois de pijama. Ela com uma touquinha de pijama e ele também vestidinho de pijama e os dois de pijamas, fofinhos combinando. Mas aí do nada me deu vontade de desenhar uma palhacinha, então ela virou uma palhaça. Pelo menos ainda tem o chapeuzinho ali que eu tava com vontade de desenhar um chapeuzinho. Eu tive também muita dificuldade para fazer as sombras da pele da menina, porque eu tentei, sério, eu usei muitas cores, eu coloquei uma por cima da outra porque eu não tava gostando de nenhuma. Eu passei azul, aí depois eu passei uma cor mais vermelhada, depois mais rosa, um pouco mais marrom. E acabou que o que salvou foi uma caneta mais azulzinha também. Mas, nossa, eu fiquei muito tempo insistindo na sombra dela e eu tava quase desistindo, mas até que deu certo no final. O que tava me atrapalhando é porque eu passava uma caneta por cima e a cor saía, ficava meio branco assim, ou então muito claro, e eu não sabia o que eu tava fazendo direito, porque era a minha primeira vez. Apesar de eu acompanhar outros artistas e tal, mas eu não desisti. Nessa hora aí eu já tava me arrependendo do que eu tava fazendo, mas eu decidi continuar até o final, então eu já peguei uma caneta e comecei a fazer o contorno. Eu tô gostando muito ultimamente de fazer o contorno colorido e só em alguns pontos depois usar a caneta preta. No digital eu não tenho feito isso ainda, mas no tradicional tá sendo muito gostoso fazer isso. Inclusive eu preciso arrumar mais dessas canetas aí, porque a maioria tá seca. Tipo preto, que eu tive que usar de outra marca. A maior parte do desenho eu contornei com a caneta azul ou vermelha, que é a que eu tô mais usando. Contornar com essas canetas coloridas tem dado uma vida a mais a todo o desenho que eu tô fazendo no tradicional recentemente. E eu tô gostando bastante de fazer assim. Ali nas estrelinhas eu usei a laranja pra ficar um pouco mais sutil, eu acho. Enfim, fui fazendo os contornos bonitinhos e depois eu já fui com a caneta preta pra dar um realce, tipo, nos olhos e alguns contornos que eu achei que não deu muito contraste. Depois disso, eu já tava pensando em fazer um fundo, porque eu acabei fazendo toda a ilustração um pouco muito pro canto da folha. Então, pra completar, eu pensei em fazer uma coisinha no fundo, que eu vou fazer mais pra frente, só que eu não sei se foi uma boa decisão também. Então, assim, esse não é um desenho que eu tô apaixonada com o resultado, sabe? Mas acho importante postar também, mesmo quando a gente não acha que o desenho ficou perfeito, assim. Até pra gente conseguir ver nossa própria evolução depois também. Eu fui tentando dar uma consertada nele com os lápis de cor, depois no final. Passei no cabelo, depois na roupinha, no urso. E fui tentando dar um pouco mais de luz, um pouco mais de textura também. E eu comecei a gostar bem mais depois que eu passei os lápis de cor. Eu acho que me ajudou muito a encontrar um pouco mais do contraste que eu tava procurando. Apesar de eu ter feito um desenho onde eu fiquei, assim, bem na minha área de conforto, eu não arrisquei tanto, assim, nesse desenho. No fim, coloquei a luzinha, é a minha parte favorita. Inclusive, eu acho bem divertido. Essa caneta é da Jelly Roll, ela é número 10, eu acho. E depois disso, eu já fui fazer o fundo. Eu tô obcecada em fazer, tipo, umas estrelinhas meio distorcidas, assim, sabe? Meio sem muita forma. Então, foi isso que eu fiz. Eu não quis, tipo, pensar muito. Eu queria que o foco fosse a menina com o ursinho. Então, eu não quis fazer um fundo muito exagerado e detalhado, assim. Então, eu escolhi uns tons de rosa. Escolhi 3 tons diferentes e fui fazendo as estrelinhas. No fim, eu não sei se ficou muito bom. Eu podia ter feito alguma outra coisa. Não sei. Mas
eu acho que dá uma salvadinha mesmo assim. Porque nessa altura eu já tava aceitando que eu não ia gostar desse desenho. Mas pelo menos não ficou tão ruim quanto eu esperava que ia ficar. E eu acho que foi até bom eu ter ficado um pouco mais na minha zona de conforto, porque senão eu ia sair mais decepcionada ainda. Não com as canetas em si, mas com a minha performance, né? Porque foi minha primeira vez usando elas e tal, e tal, e tal. Dessa vez eu lembrei de ensinar. E foi assim que ficou o desenho. Ele manchou, transferiu, né, pra folha de baixo. Ainda bem que eu coloquei alguma coisinha. Mesmo assim passou, porque a folha que eu coloquei, ela era bem fininha. Eu não tinha nenhuma outra folha no momento pra pôr, então eu coloquei essa mesmo. Foi assim que ficou o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que eu mesma não tenha gostado muito. E se você gostou desse tipo de vídeo, de eu falando por cima e desenhando, deixa um like, comenta alguma coisinha legal pra eu ler depois, ou alguma ideia de vídeo, alguma coisa que vocês querem ver. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo, eu acho. Tchau, tchau.